Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula da nossa disciplina de Técnicas de Negociação e Resolução de Conflitos. Nessa aula, vamos falar sobre emoções nas negociações, gerenciando a raiva e a frustração. Como já vimos nas nossas aulas, negociar é uma arte e não uma ciência. Não funciona como matemática, pois envolve também o que há de mais pessoal no mundo, as emoções. Por isso, o desafio é justamente saber lidar com a emoção na negociação. O que fazer quando a raiva bate? Como manter a tranquilidade quando a ansiedade insiste em fazer companhia? Como cuidar da linguagem corporal durante uma negociação para não deixar transparecer emoções que podem fragilizar o papel do negociador? Estas são apenas algumas das questões que surgem nesses momentos. E como você deve concordar, são questões difíceis de serem respondidas. Afinal, como ser um bom negociador? Não existe fórmula concreta, mas é possível fazer das emoções a sua aliada nos processos de negociação. Devemos estabelecer o que é uma negociação de sucesso. Uma negociação de sucesso ocorre quando permitiu a troca de ideias, interesses e propósitos e as partes se escutaram. É comum que negociações de sucesso resultem na construção de relacionamentos duradouros, de longo prazo. É importante destacar também que a empatia é percebida pelos dois lados. E por último, mas não menos importante, há a percepção de que o produto final, o resultado, é de qualidade superior ao resultado se não houvesse o acordo por meio da negociação. Pensando na definição de negociação de sucesso, percebe-se a presença das palavras troca, relacionamentos, empatia, qualidade. Analisando essas palavras, é possível entender a importância do lado humano das negociações. Pare um pouco para pensar sobre isso. Reflita sobre como você encarou suas emoções durante as negociações em sua vida até o momento. Eu devo destacar alguns erros que ocorrem durante o processo de negociação. Interromper a fala do outro, adotar atitudes arrogantes, demonstrar despreparo, improvisar, descobrir o ponto fraco do outro lado e atacá-lo, aplicar truques e macetes, fazer tentativas de manipulação, expor a diferença de forças entre as partes, por exemplo, uma multinacional negociando preços com uma pequena empresa, tentar meios intimidatórios, fazer piadas. Podemos dizer que esses são os erros comportamentais, concorda? Esses erros podem ser evitados se você passar a se preocupar mais com o que faz durante as suas negociações e não apenas no que fala e oferece à outra parte. Então, vamos destacar características dos bons negociadores. Bons negociadores são capazes de se colocar no lugar da outra parte, demonstram vontade de cooperar, comunicam-se de forma natural e autêntica, são exímios na arte de escutar, concentram-se nas necessidades dos outros, são perspicazes na hora de identificar os desejos das pessoas com quem negociam e conseguem enxergar o que está subjetivo, abaixo da linha d'água. Lembra da teoria do iceberg, na qual a real necessidade das pessoas é muito mais profunda do que aparenta? Demonstram um espírito integrador diante de conflitos, ao mesmo tempo que são flexíveis, focam suas ações nos resultados desejados. Percebem oportunidades onde outros enxergam ameaças ou problemas. Demonstram assertividade, possuem um autorregulador interno ético, recusando posições de vítima ou de algoz.
são capazes de deixar saídas honrosas para ambas as partes da negociação. É claro que essas habilidades podem ser desenvolvidas e quanto mais forem praticadas, melhor. Como vimos nas aulas anteriores, feedbacks de colegas podem acelerar o desenvolvimento do negociador, assim como assistir a vídeos e conversar com quem negocia frequentemente. E quando emoções como a raiva, a ansiedade, euforia entram nas negociações, há um ditado que diz: quando a emoção entra em campo, se ganha o jogo. Mas dependendo da emoção, esta afirmação pode ser falsa. Sentimentos como raiva, rancor e mágoa atrapalham o resultado das negociações. Além disso, a ansiedade pode demonstrar insegurança, medo do futuro, do resultado da negociação. Tenha em mente que a melhor forma de não cair na armadilha da emoção em uma negociação é se preparar com antecedência. E quando eu falo em preparação, não é apenas sobre o que diz respeito ao lado técnico das negociações, mas também estudar o estilo de negociador do outro lado. Além da preparação para a negociação, é interessante entender os estilos de negociadores que você pode encontrar. 1. O negociador catalisador. Este é o mais criativo, expressivo e sociável. Gosta de novas ideias e tem um perfil empreendedor. Por conta disso, muitas vezes é considerado superficial e até mesmo difícil de crer. Na empolgação, costuma prometer coisas que não pode cumprir. Para negociar com catalisadores, foque em aspectos como inovação, exclusividade e ideias revolucionárias. Seja criativo e conquiste a atenção deles. 2. O negociador apoiador. O lema dos apoiadores é: sozinho vamos mais rápido, juntos vamos mais longe. Para eles, não há nada melhor do que trabalhar em equipe, fazer novos amigos e cultivar bons relacionamentos. Porém, costumam ser mais lentos na tomada de decisão. Não têm pressa para fazer as coisas acontecerem, trabalham no seu próprio tempo. Para negociar com apoiadores, mostre que você se preocupa com o bem-estar geral, que quer evitar conflitos e que trabalha bem em equipe. Além disso, tenha paciência. A pressa é inimiga dos bons resultados com negociadores apoiadores. 3. O negociador controlador. Controladores são o oposto dos apoiadores. Preocupam-se mais com os resultados do que com as pessoas. São eficientes, decididos, objetivos e cumprem metas. Não é raro que sejam considerados insensíveis, impacientes e mandões. Para negociar com controladores, fale sobre redução de custos, tempo, prazos, resultados, metas e independência. É isso que eles buscam. 4º e último, negociador analítico. Negociadores analíticos não deixam passar uma informação importante. São organizados, metódicos, sérios, cuidadosos e extremamente críticos. Antes de tomar uma decisão, eles precisam se munir da maior quantidade possível de dados e informações que os ajudem a aumentar as chances de sucesso. Por causa disso, muitas vezes são considerados indecisos, procrastinadores e até mesmo teimosos. Além disso, não funcionam bem sob pressão. Para negociar com analíticos, preocupe-se em reunir muitas informações que mostrem a ele que sua solução é a que ele busca. Cuide dos detalhes, seja perfeccionista e ofereça segurança e garantia. É claro que isso é apenas um resumo destes 4 perfis de negociadores. O ideal é que, ao identificar o perfil dos componentes de uma negociação, os mesmos devem ser estudados com antecedência. Não podemos esquecer da linguagem corporal. Quando estamos com as emoções à flor da pele, é muito difícil esconder as nossas feições de raiva ou tristeza. Assim, a linguagem corporal pode fazer toda a diferença em uma negociação.
O próprio psicanalista Sigmund Freud afirmava que gestos e atos de uma pessoa revelam sentimentos ocultos, mesmo que não digam nada. Assim, coisas como aperto de mão, movimentos do corpo e tom de voz são muito reveladoras. O bom negociador percebe essas situações e tira proveito disso, interpreta e age ao seu favor. Cuidado, por exemplo, com o olhar. O que você acha de uma pessoa que não te olha nos olhos quando fala? É muito importante ter o contato visual com a outra parte em um diálogo presencial, ainda mais em uma negociação, pois representa firmeza. Por outro lado, quando as mãos estão muito movimentadas, agitadas e a inclinação do corpo distante, pode representar sinais de cautela. Assim como ficar olhando para o relógio é uma postura de desrespeito. Saber ler a linguagem corporal da outra parte pode te ajudar a definir a sua atitude em uma negociação. Vamos lembrar que a empatia pode ser usada como uma ferramenta em negociações. Não adianta querer ter empatia. O bom negociador tem que ser empático de forma legítima. Afinal, demonstrar empatia é um forte componente das negociações duradouras, em que há ganha-ganha. Empatia e assertividade devem andar de mãos dadas nas negociações. Sobre empatia, é interessante destacar a técnica de rapport. Rapport é uma expressão de origem francesa, que significa criar uma relação e comunicação harmoniosa entre as pessoas. Criar rapport é um termo muito utilizado em questões profissionais, com o objetivo de estreitar relacionamentos e torná-los mais produtivos. Com bases nos princípios da psicologia, o rapport funciona com técnicas de empatia e compreensão intensa do que o outro entende como dor ou necessidade. Assim, espera-se que do outro lado exista alguém capaz de resolver os seus problemas. O rapport é um conjunto de técnicas muito útil para o meio profissional e tem potencial para tornar as negociações promissoras. É um método importante para os negócios, pois ajuda a estimular o engajamento da negociação e facilita as decisões. O rapport funciona por meio de princípios considerados pilares para a prática da técnica. São aspectos que servem para direcionar a interação e a comunicação de acordo com a base do rapport. Esses princípios são comunicação harmônica, comunicação não verbal e verbal, contato visual, expressão corporal, intensidade da voz, postura durante a apresentação, tom de voz. Ao adotar a técnica rapport, quem negocia tem maiores possibilidades de sucesso. Portanto, é um método que agrega valor aos serviços e vai auxiliar na conquista de bons resultados do mercado. O mercado é extremamente competitivo. Para se destacar, é necessário ter diferenciais e conquistar a confiança, principalmente em setores que contam com negociações expressivas, como o imobiliário, automobilístico, logística. Nessa perspectiva, a prática das técnicas em rapport é muito importante para desenvolver negócios e relacionamentos de valor. Com isso, é possível elevar contratos de venda ou aluguel, além de gerar melhor posicionamento de marca. O uso do rapport em um negócio tem o poder de direcionar a relação na negociação para uma troca verdadeira. Possibilita atender às necessidades reais e superar expectativas através de um atendimento personalizado e estratégico. A receptividade que a pessoa sente no tom de voz e na comunicação são características do rapport e decisivas no nível de interesse. Afinal, a pessoa sabe que será ouvida e terá o máximo de apoio para atingir os objetivos. Os benefícios importantes a médio e longo prazo que o rapport promove são: 1. A fidelização do cliente.
Os clientes atendidos por meio das técnicas Rapport passam por uma boa experiência e têm suas necessidades atendidas com êxito, o que torna mais fácil desenvolver estratégias para melhorar a fidelização. 2. A reputação profissional. Vendedores e empresas que utilizam técnicas de Rapport constroem uma boa imagem e reputação no mercado, o que é extremamente importante. Além de aumentar a competitividade, criar Rapport contribui para ter acesso a oportunidades de negócio. Terceiro e último benefício: melhores resultados. Quando os vendedores atendem com qualidade e de maneira humanizada, tendem a ter um bom volume de clientes e fechar mais negócios. Diante disso, as técnicas de Rapport são cruciais para proporcionar resultados lucrativos, sólidos e promissores. E após essas explicações, você deve se perguntar: como vou aplicar as técnicas de Rapport? As técnicas podem ser utilizadas de diversas formas, desde os atendimentos presenciais até o contato digital ou telefônico. É um método que tem aplicabilidade em todo o contato nos profissionais na negociação. Contudo, para alcançar resultados satisfatórios, é necessário ter atenção especial aos principais critérios do Rapport. Eles direcionam a atuação do profissional durante o atendimento para atingir os objetivos com mais facilidade. Primeiro, crie conexão com o cliente para iniciar um atendimento. É fundamental criar uma conexão, seja em assuntos relacionados ao negócio em questão ou não. Para isso, avalie o comportamento e perfil da pessoa, se possível com antecedência, e defina quais assuntos podem ser decisivos. A conexão inicial é essencial para o sucesso da negociação. Ela deixa a pessoa mais confortável e à vontade. Por este motivo, é um dos passos iniciais para se aproximar de uma forma agradável e aumentar as chances de fechamento da negociação. Depois, você pode utilizar técnicas de espelhamento, que consiste em replicar o comportamento da pessoa, tanto em gestos quanto em tom de voz e outras características. Com isso, é possível desenvolver uma empatia natural e facilitar a comunicação. Nesse sentido, é preciso ter cuidado para não imitar a pessoa, mas sim apenas replicar alguns comportamentos de forma leve e com bom senso. O equilíbrio contribui para espelhar e tornar a comunicação personalizada. Chame pelo nome. Pode parecer algo simples, mas chamar a pessoa pelo nome durante o atendimento, especialmente no meio virtual ou telefônico, demonstra atenção. Por isso, em toda a comunicação, sempre se refira à pessoa pelo nome, com personalidade e profissionalismo. Demonstrar interesse também é muito importante. As pessoas permanecem mais engajadas na negociação quando os negociadores demonstram interesse em atender às necessidades expostas. É um dos princípios mais importantes do Rapport e proporciona oportunidades ideais para estabelecer um relacionamento agradável. Portanto, não deixe de se interessar pelo que a pessoa tem a dizer. Essa atitude ajuda a eliminar resistências que podem comprometer o resultado do negócio. É importante também fazer perguntas. A interação com as partes da negociação também é um ponto interessante das técnicas do Rapport, uma vez que demonstra empatia. É indispensável procurar saber mais sobre a pessoa, como o perfil e os objetivos, sem tornar a comunicação uma entrevista. Faça perguntas pontuais para estimular respostas sobre as situações do negócio, o que faz com que a pessoa participe de forma ativa. Com a interação, você terá maior liberdade para conduzir a negociação e boas possibilidades de ter um desfecho positivo. Bom humor também é indispensável. Bom humor é primordial para o relacionamento pessoal, seja em questões pessoais ou profissionais. Manter um atendimento bem-humorado é uma estratégia eficiente para o Rapport e proporciona bons resultados nas relações. Mas é preciso evitar excessos, pois pode acabar fazendo com que a pessoa perca o foco.
Portanto, utilize o humor com muito cuidado e sempre com ética. Assim, toda negociação será mais agradável. E por fim, tenha paciência. Mesmo que o negociador não reaja da forma esperada, é importante ter paciência. Mantenha uma abordagem agradável e personalizada para melhorar a negociação. Com paciência e persistência, alinhada com outras técnicas de rapport, a possibilidade de ter bons resultados é maior. O contato e proximidade constante com o outro lado da negociação é decisivo para influenciar e converter as decisões. É importante também eu deixar claro que existe a empatia presumida e a empatia condicional. A empatia presumida é quando o vendedor apresenta um fato para o cliente. Se o cliente parecer concordar, o vendedor diz uma frase reafirmando que contenha o que ele entendeu. Por exemplo, então o nosso acordo está fechado com esse valor, certo? Já a empatia condicional é quando o negociador faz perguntas do tipo: se acontecer uma mudança no preço, você aceitaria? E aí o negociador vai encontrando um caminho até entender as convicções da pessoa conforme ela responde sim ou não. Para finalizar a nossa aula, eu compartilho com você uma curiosidade. Você sabia que muitos vendedores são maus negociadores por causa da ansiedade? É normal ter ansiedade, tensão e estresse em negociações, mas quando essas emoções te prejudicam, devem ser amenizadas. Para isso, antes de uma negociação, procure sempre se preparar, estudar, pensar em boas histórias, ter empatia e cordialidade. E ainda, não se esqueça de evitar o estilo competitivo de negociar. Veja sempre negócios potenciais como parceiros comerciais, não como adversários. Entenda que tensão, remorso ou desconfiança criados no comprador não valem os pequenos ganhos que se pode obter. Apoie-se em confiança, sinceridade, integridade e justiça. E lembre-se que é importante não negociar os detalhes antes que ambos os lados tenham aprovado sua solução. Isso tornará o processo mais tranquilo para você. Muito obrigada e até a próxima! Thank you.